A história que vou contar aconteceu quase 10 anos atrás. Naquela época, eu era um adolescente de 18 anos que, como a maioria, valorizava muito minha privacidade e passava horas no meu notebook com fones de ouvido. Era primavera quando meus pais decidiram fazer uma viagem para o sul, deixando-me sozinho em casa durante todo o fim de semana. Nossa residência era uma simples construção de 2 andares, com os quartos localizados no térreo. O segundo andar consistia em um sótão inacabado e o subsolo ficava abaixo do térreo. Nossa casa ficava a cerca de 13 quilômetros da cidade mais próxima e possuíamos um extenso quintal que dava para um campo de soja que se estendia por vários hectares. Este campo de soja cercava parcialmente nossa propriedade, servindo de barreira entre nossa casa e as propriedades vizinhas ao leste. Contudo, não estávamos completamente isolados, pois havia 5 vizinhos próximos, um de cada lado e os outros do outro lado da rua. Estávamos situados em uma rua tranquila, com pouco tráfego e apenas o ocasional uivo de um lobo perturbando a tranquilidade da noite, tornando o local perfeito para se viver. No segundo dia do meu fim de semana sozinho, o tempo esfriou, então eu fechei e travei minha janela antes de me acomodar na cama com meu notebook. Sempre fui fascinado por lendas urbanas, então passei aquela noite assistindo a vídeos de terror e lendo histórias online. No entanto, meus planos de desfrutar de uma noite tranquila foram interrompidos quando ouvi um barulho estranho por cima dos meus fones de ouvido. Tirei um dos fones e prestei atenção no som, que vinha da minha segunda janela virada para o quintal. A princípio pensei que poderiam ser folhas e galhos batendo na tela por causa do clima imprevisível da primavera em Michigan. No entanto, o som não correspondia à minha hipótese, soando mais como batidas ou um chocalho, como o som de arames metálicos se rompendo. Decidi investigar o barulho, usando a tela do meu notebook como uma fonte de luz improvisada. Com as cortinas e persianas fechadas, era impossível ver algo do lado de fora enquanto eu estava dentro. Estava nervoso sobre o que poderia encontrar e caminhei cautelosamente até a janela. Encostei na parede e deslizei meus dedos sob a cortina, puxando lentamente uma das persianas para espiar lá fora. Para meu horror, havia alguém de pé na escuridão, segurando uma faca e cortando a tela da minha janela. Meu coração disparou e senti um calafrio percorrer minha espinha. Sabia que precisava ficar quieto e fora de vista para me proteger. Com dedos trêmulos, deslizei pela parede e rastejei de mãos e joelhos até o pequeno criado mudo ao lado da minha cama, onde meu telefone estava. Liguei para a polícia e sussurrei tudo para o atendente do outro lado da linha. Expliquei que alguém estava do lado de fora da minha janela com uma faca e eu estava sozinho em casa. O atendente manteve-se na linha comigo, me tranquilizando de que a polícia estava a caminho. No entanto, ouvir a tela sendo cortada tornava difícil permanecer calmo, apesar de suas palavras reconfortantes. Apesar do medo avassalador, fiquei em silêncio e imóvel, enquanto ouvia atentamente o barulho do lado de fora. Era o meio da noite, e eu estava sozinho em minha pequena casa suburbana, com o coração batendo forte no peito, enquanto tentava manter minha respiração estável. Sempre me senti seguro em minha casa, mas agora, ouvindo os sons de alguém tentando arrombar, sabia que estava longe de estar seguro. Eu tinha implorado a minha amiga para me deixar sair para correr, mas ela insistiu para que eu ficasse com ela e não fizesse nenhum barulho. Agora, eu estava paralisado pelo medo, tentando não fazer nenhum som enquanto um homem tentava abrir minha janela com uma faca. O som da lâmina cavando no caixilho de madeira era quase insuportável, mas eu sabia que não podia entrar em pânico.
De repente, vi luzes vermelhas e azuis piscando no quintal. A polícia havia chegado. Respirei aliviado, sabendo que a ajuda estava a caminho. Ouvi alguém correndo pelo quintal e o rádio ligando e desligando enquanto eles vasculhavam a área. Houve uma batida forte na porta da frente e um homem anunciou que era um policial. Caminhei lentamente pelo corredor, tentando permanecer em silêncio. Quando abri a porta, quase puxei o policial para dentro de alívio. Ele perguntou se eu estava bem e se eu poderia descrever o homem que havia tentado invadir. Infelizmente, não pude fornecer muitas informações, pois o homem estava vestido todo de preto e com um capuz cobrindo seu rosto. Outro policial juntou-se a nós na varanda e nos informou que não havia visto nada na área. Mas eu sabia o que havia ouvido e visto. A polícia realizou uma segunda verificação da propriedade, garantindo que todas as janelas e portas estivessem seguras antes de partir. Eles me asseguraram que manteriam um carro de patrulha na área, mas eu ainda estava assustado. Queria ligar para minha mãe, mas sabia que ela não voltaria até a manhã seguinte. Então, decidi dormir no sofá da sala de estar e contar tudo aos meus pais quando eles chegassem em casa. Mas, justamente quando começava a pegar no sono, ouvi um estrondo forte na porta dos fundos. Sabia que estava em perigo mais uma vez e disquei para a polícia pela segunda vez. Desta vez, corri para a cozinha e peguei uma faca grande do bloco de açougueiro. Aconcheguei-me no chão, contra o balcão, esperando a polícia chegar. Os minutos pareciam horas enquanto esperava, meu coração acelerado de medo. Segurava o telefone firmemente no ouvido, ouvindo a voz do atendente, esperando que isso me fizesse sentir menos sozinho. O estrondo na minha porta dos fundos continuava. Apertei a faca ainda mais forte, tentando me preparar psicologicamente. Se o homem entrasse, eu poderia me defender. Eu não sabia nada sobre ele, quão alto ou forte ele era. Será que eu teria alguma chance? O caixilho da porta estalou quando o homem a chutou novamente. A velha porta estava fechada apenas por uma corrente e eu sabia que mais um chute a arrombaria. Preparei-me para o golpe final, certo de que abriria a porta. De repente, uma voz cortou o barulho. "No chão! Solte a faca! Polícia!" Eles haviam chegado bem na hora. O atendente que havia falado comigo durante todo o incidente continuou tentando me acalmar enquanto a polícia ordenava que o intruso se rendesse. Então, um único tiro ecoou, seguido por silêncio. Ouvi uma batida gentil na minha porta da frente e vi o mesmo policial que havia falado comigo antes. Avisei o atendente que o policial estava lá e desligamos. Abri a porta, ainda segurando a faca. O policial viu e calmamente sugeriu que eu a largasse. Minha mão estava tão apertada no cabo que meus nós dos dedos estavam brancos. Mas quando finalmente soltei, o policial me escoltou até o carro dele, que estava estacionado no quintal lateral, sob as luzes de movimento. Enquanto nos afastávamos, olhei para trás e vi outro policial parado sobre o corpo do homem de preto. Sua faca jazia no chão, a poucos centímetros de sua mão, e mesmo à distância, eu podia ver o sangue nela. O próprio homem parecia estar morto há semanas. Seu capuz havia caído de seu rosto, revelando-o à noite. Ele era pálido de forma impossível, com a pele envelhecida e fortemente enrugada, de maneira antinatural. Seu cabelo era longo, ralo e loiro, e seus olhos fundos ainda estavam abertos, fitando o vazio. Na delegacia, prestei depoimento e me asseguraram que não havia outros atacantes na minha propriedade. Então, outro policial entrou na sala com um arquivo na mão. Ele sussurrou algo para o primeiro policial e lhe entregou o arquivo. Perguntei aos policiais se eles sabiam quem era o homem e o que ele queria.
O primeiro policial não queria me dizer, mas eu insisti até ele revelar a verdade. O homem era um viciado crônico em drogas e um esquizofrênico violento com transtorno bipolar. Ele morava na área até ser finalmente internado em um hospital psiquiátrico cerca de 20 anos antes. O incidente que o levou a ser internado naquela época foi uma tentativa de incendiar uma igreja local. Ele acreditava ser o verdadeiro Filho de Deus e que todas as figuras religiosas, padres e ministros eram falsos profetas e instrumentos de Satanás. A polícia suspeitava que ele estava tentando invadir minha casa porque pensava que um pregador local morava lá. Ele estava enganado, mas teria me matado de qualquer forma se tivesse entrado. Depois de um momento de perplexidade, perguntei-lhes por que não o viram na primeira vez. A resposta do policial me arrepiou e eu soube que nunca mais olharia para o meu quintal da mesma maneira novamente. Ele me disse que o homem havia se escondido no campo de soja na primeira vez e estava observando a casa entre as fileiras. Ele nunca havia partido. Estava sempre lá, observando e esperando a polícia partir. Ele era verdadeiramente louco e eu estava grato por ele não estar mais por perto.